Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conta um Conto. Deixe o seu like e faça a sua inscrição, assim você ajuda o canal a se manter no ar. Se você quiser ser um colaborador e puder fazer isso, nós temos o nosso projeto. Você pode conhecer a plataforma Apoia-se ou fazer um Pix na plataforma do canal. Caso queira conhecer os making-offs das gravações, além de dicas de leitura e poesia, entre no Instagram do canal Conta um Conto _Favaro. Lá você vai poder falar diretamente com o seu narrador de todas as horas. Aliás, o seu narrador de todas as horas também tem uma obra autoral na playlist Autorais. Você vai ajudar muito o canal ouvindo as histórias de um universo completamente desconhecido, de uma cidade em cima da montanha. E agora vamos lá para a história de Stephen King, chamada A Saideira. Narração: Marcelo Fávaro. Eram 10h15 e Herbie Tolklander estava pensando em fechar, quando o homem, usando um sobretudo elegante, de rosto pálido e olhos arregalados, irrompeu no Tolkie's Bar, que fica na parte norte de Falmouth. Era dia 10 de janeiro, bem na época em que a maioria das pessoas está aprendendo a viver confortavelmente com todas as promessas de ano novo que não cumpriram, e havia uma tempestade miserável caindo lá fora. 15 centímetros de neve já tinham acumulado antes de escurecer, e a tempestade continuava a cair com grande intensidade desde então. Por 2 vezes, ele vira Bill Lahib passar lá no alto, na cabine do trator de limpar neve da prefeitura. E da segunda vez, Tolkien levara para ele uma cerveja. Um gesto de pura caridade, minha mãe teria dito. E Deus sabe que ele bebera um bocado da cerveja de Tolkien na sua época. Billy lhe disse que estavam conseguindo manter a estrada principal desimpedida, mas as secundárias estavam fechadas e provavelmente continuariam assim até a manhã seguinte. O rádio em Portland previa mais 30 centímetros de neve e um vento de 65 quilômetros por hora para empilhá-la. Só havia Tolkien e eu no bar, escutando o vento uivar ao redor das calhas e vendo como fazia o fogo dançar na lareira. "Tome a saideira, Butch", Tolkien disse. "Eu vou fechar o bar." Serviu uma para mim e uma para si mesmo. E foi então que a porta se abriu de repente, e aquele desconhecido entrou cambaleando. Neve até os ombros e no cabelo, como se ele tivesse rolado sobre o açúcar de confeiteiro. O vento soprava uma cortina de neve fina como areia atrás dele. "Fecha a porta!" rugiu Tolkien. "Você por acaso nasceu num celeiro?" Eu nunca vi um homem que parecesse tão apavorado. Era como um cavalo que tivesse passado uma tarde comendo urtigas. Seus olhos rolaram na direção de Tolkien e ele disse: "A minha mulher, a minha filha!" E desabou no chão desmaiado. "Minha nossa!" disse Tolkien. Quer fechar a porta, Butch? Por favor!" Fui até a porta e a fechei. E empurrá-la contra a força do vento deu bastante trabalho. Tolkien estava agachado sobre um dos joelhos, segurando a cabeça do sujeito no alto e dando-lhe uns tapas nas bochechas. Fui até lá e vi na mesma hora que a coisa era séria. Seu rosto estava muito vermelho, mas havia manchas cinzentas ali e aqui. E quando você já atravessou os invernos no Maine desde que Wilson era presidente, como eu, sabe que essas manchas cinzentas significam enregelamento. "Desmaiou", Tolkien disse. "Quer pegar o conhaque no bar, por favor?" Peguei a bebida e voltei. Tolkien tinha aberto o casaco do sujeito. Ele recobrara ligeiramente os sentidos. Os olhos estavam semiabertos, e ele murmurava alguma coisa baixa demais para que conseguíssemos entender. "Enche uma tampa." "Só uma tampa?" perguntei. Esse troço é dinamite", disse Tolkien. "Não dá para sobrecarregar o carburador dele." Enchi a tampa e olhei para Tolkien. Ele fez que sim. "Bem na goela." Derramei a bebida,
Foi uma coisa notável de se assistir. O homem tremeu da cabeça aos pés e começou a tossir. Seu rosto ficou mais vermelho. Suas pálpebras, que estavam a meio mastro, saltaram para o alto como persianas de uma janela. Ele estava um pouco alarmado, mas Tolkien fez apenas com que se sentasse como se fosse um beberrão e deu-lhe um tapinha nas costas. O homem começou a ter ânsias de vômito e Tolkien lhe deu outro tapa. Aguenta firme! Esse conhaque é caro! O homem tossiu mais um pouco, mas agora já estava diminuindo. Dei a primeira boa olhada para ele. Um cara da cidade, com certeza, e de algum lugar no sul de Boston, pelo meu palpite. Usava luvas de pelica, caras mais finas. Havia provavelmente outras daquelas manchas de um branco acinzentado em suas mãos. E ele teria sorte se não perdesse 1 ou 2 dedos. Seu casaco era bem elegante. Um casaco de $300, se eu já vira um na minha frente. Ele usava botinhas curtas que mal chegavam aos seus tornozelos, e comecei a imaginar em que estado se achariam os dedos dos seus pés. Melhor, ele disse. Muito bem, Tolkien disse. Você consegue vir até a lareira? A minha mulher e a minha filha, ele disse. Elas estão lá fora, na tempestade. Pelo jeito como você entrou, eu não imaginei que elas estivessem em casa vendo TV. Tolkien disse. Você pode contar tudo junto da lareira tão bem quanto aqui no chão. Ajude, Butch. Ele ficou de pé, mas com um pequeno gemido escapou de sua boca que se contorceu de dor. Mais uma vez me perguntei sobre como estariam seus pés. E me perguntei por que Deus achava certo criar idiotas de Nova York que tentavam dirigir pelo sul do Maine no meio de uma nevasca forte. E me perguntei se a sua mulher e a sua filhinha estariam vestidas com roupas mais quentes do que as dele. Levamos o sujeito até a lareira e fizemos com que se sentasse numa cadeira de balanço, que era a favorita da senhora Tolkien até ela falecer em 1974. A senhora Tolkien era a responsável pela maior parte dos negócios daquele lugar que fora citado no Down East e no Sunday Telegram e até mesmo uma vez no suplemento de domingo do Globe de Boston. Era, na verdade, mais uma taberna do que um bar, com seu amplo piso de tábuas corridas, presas com cavilhas em vez de pregos, o bar de madeira de bodo, o antigo teto de vigas aparentes e a monstruosa lareira de pedra. A senhora Tolkien começou a meter algumas ideias na cabeça depois que foi publicado no artigo do Down East. Quis chamar o local de estalagem do Tolkien ou pousada do Tolkien. E eu admito que há um toque colonial aqui, mas prefiro simplesmente Tolkien Bar. Uma coisa é ser pedante no verão, quando o estado está cheio de turistas, e outra coisa totalmente diferente no inverno, quando você e seus vizinhos têm que conviver entre si. E muitas haviam sido as noites de inverno como aquela que Tolkien e eu passamos juntos, completamente sozinhos, bebendo Scott com água ou apenas umas cervejas. A minha Victoria faleceu em 1973 e o Tolkien's era um lugar onde havia vozes suficientes para não ouvir os passos. Vocês sabem, os passos da aproximação da morte. Mesmo se só houvesse Tolkien e eu, era suficiente. Eu não teria a mesma sensação se o nome fosse Pousada do Tolkien. Parecia maluquice, mas é verdade. É assim que a gente funciona. Colocamos esse sujeito em frente à lareira, e ele começou a tremer mais do que nunca. Abraçava os joelhos e seus dentes chacoalhavam, e algumas gotas de muco transparente escorriam do seu nariz. Acho que começava a se dar conta de que mais 15 minutos lá fora teriam sido suficientes para matá-lo. Não é pela neve, é pelo vento gelado. Ele rouba o calor do seu corpo. Em que lugar você saiu da estrada? 10 quilômetros ao sul daqui. Tolkien e eu nos entreolhamos, e de repente senti frio. Frio pelo corpo todo. Tem certeza? Tolkien perguntou. Você veio andando por 10 quilômetros na neve? Ele fez que sim.
Eu verifiquei o odômetro quando atravessamos a cidade. Estava seguindo instruções, indo visitar a irmã da minha mulher em Cumberland. Nunca estive lá antes. Nós somos de Nova Jersey. Nova Jersey. Se existe alguma coisa mais completamente idiota do que um cara de Nova York, é um cara de Nova Jersey. 10 quilômetros? Você tem certeza? Absoluta. Eu encontrei a rampa de saída, mas ela estava obstruída. Ela estava... Tolkien o agarrou. Sob a luz trêmula do fogo, seu rosto parecia pálido e tenso. Uns 10 anos mais velho do que os 66 que ele realmente tinha. Você virou à direita? Isso mesmo, à direita, minha mulher. Você viu uma placa? Placa? Ele olhou desconcertado para Tolkien e enxugou o nariz. É claro que eu vi, estava nas minhas instruções. Siga pela Jointer Avenue, passando por Jerusalem Slot, até a rampa de acesso 295. Ele olhou de Tolkien para mim e outra vez para Tolkien. Lá fora o vento assobiava, e uivava, e gemia nas calhas. Não era isso, senhor? Lot, Tolkien disse, quase baixo demais para se ouvir. Oh, meu Deus! Qual é o problema? O homem perguntou. Sua voz se elevava. Mas não era isso? O que quer dizer? A estrada parecia obstruída pela neve, mas eu pensei, se há uma cidade por lá, os tratores estão trabalhando e então eu... Ele simplesmente deixou a frase morrer no ar. Ô, Butch, Tolkien me disse em voz baixa. Vai até o telefone. Liga pro xerife. Claro, disse o idiota de Nova Jersey. Isso mesmo. O que há de errado com vocês, afinal? Parece que viram um fantasma. Tolkien disse. Não há fantasmas em Lot, meu senhor. Disse a elas que ficassem no carro. É claro que sim, disse ele parecendo ofendido. Eu não sou maluco. Bem, isso não se podia provar, na minha opinião. Qual é o seu nome? Perguntei. É para o xerife. Ah, é Lumley, ele disse. Gerard Lumley. Ele voltou a conversar com Tolkien. Eu cruzei o bar até o telefone. Tirei-o do gancho e tudo que ouvi foi um silêncio mortal. Bati algumas vezes no gancho, nada. Voltei. Tolkien tinha servido mais um trago de conhaque para Gerard Lumley, e essa dose já descia bem mais suavemente pela sua garganta. Ele não estava? O telefone está mudo. Diabo! Tolkien disse, e nos entreolhamos. Lá fora o vento soprava em rajadas, jogando neve contra as janelas. Lumley olhou de Tolkien para mim e para ele outra vez. Bem, nenhum de vocês dois tem um carro? Ele perguntou. A ansiedade voltara à sua voz. Elas têm que ficar com o motor ligado para a calefação funcionar. Eu só tinha mais ou menos um quarto de tanque e levei 1h30 para... Ouçam, será que alguém pode me responder? Ele se levantou e agarrou a camisa de Tolkien. Meu senhor, eu acho que suas mãos não estão mais obedecendo ao seu cérebro. Lumley olhou para a própria mão, para Tolkien e depois o largou. Bane, ele disse. Pelo tom parecia estar xingando a mãe de alguém. Muito bem, ele disse. Onde fica o posto de gasolina mais próximo? Eles devem ter um reboque. O posto de gasolina mais próximo fica no centro de Falmouth, eu disse. A 5 quilômetros daqui, descendo pela estrada. Obrigado, disse ele, com um certo sarcasmo, e dirigiu-se para a porta, abotoando o sobretudo. Mas não vai estar aberto, acrescentei. Ele se virou devagar e nos citou. Do que é que você está falando, velhote? Ele está tentando dizer que o posto no centro pertence a Billy Larrib. E Billy está lá fora dirigindo o trator para retirar a neve, seu tolo. Tolkien disse pacientemente. Agora por que não volta para cá e se senta, antes que tenha um troço? Ele voltou, parecendo aturdido e assustado. Estão me dizendo que não podem... Que não existe... Eu não estou te dizendo nada. O senhor é que está dizendo coisas sozinho. E se parar por um instante, talvez a gente consiga pensar no assunto. E que cidade é essa? É Jerusalém Slot?
Ele perguntou por que a estrada estava obstruída e não havia luzes acesas em parte nenhuma. E aí foi eu que respondi. Jerusalém Slot foi destruída por um incêndio há 2 anos e nunca a reconstruíram? Ele não dava a impressão de acreditar. Parece que não. Eu disse e olhei para Tolkien. O que vamos fazer? Não podemos deixá-las lá fora, ele disse. Eu me aproximei dele. Lanley se afastara para olhar pela janela, para a noite tomada pela neve. E se elas foram apanhadas? Perguntei. Pode ser, mas não sabemos com certeza. A minha Bíblia está na prateleira. Você ainda está usando a medalha do Papa? Tirei o crucifixo de dentro da minha camisa e o mostrei para ele. Nasci e fui criado como evangélico, mas a maioria das pessoas que vivem perto de Lot usam alguma coisa. Um crucifixo, uma medalha de São Cristóvão, um rosário, alguma coisa. Porque, bem, vocês sabem, quem já ouviu falar na história de Jerusalém Slot? Há 2 anos, no espaço de um sombrio mês de outubro, Lot se tornou má. E quando eu digo má, é má de verdade. Às vezes, tarde da noite, quando só havia uns poucos fregueses assíduos junto à lareira do Tolkien, as pessoas conversavam sobre o assunto. Conversavam acerca do assunto. Parece mais certo dizer. Veja, as pessoas em Lot começaram a desaparecer. Primeiro algumas, depois outras, e depois uma grande quantidade. As escolas fecharam. A cidade ficou vazia durante quase 1 ano. Algumas pessoas se mudaram para lá, em sua maioria completos idiotas de fora do estado, como aquele belo espécime ali, atraídos pelos baixos preços das propriedades. Isso eu suponho, mas não duraram. Uma boa parte se mudou de lá passados 1 mês ou 2. As outras desapareceram. E então a cidade pegou fogo, até não sobrar nada. Foi no fim de um longo e seco outono. Imaginam que o incêndio tenha começado junto a Marsden House, na colina que se erguia ao lado de Jointer Avenue. Mas ninguém sabe como começou até o dia de hoje. A cidade queimou, descontroladamente, durante 3 dias. E depois disso, por algum tempo, as coisas melhoraram. E então recomeçaram. Só ouvi mencionarem uma vez a palavra vampiro. Rich Messina, um motorista doido de caminhão madeireiro, vindo de Freeport, estava no Tolkien's aquela noite. Tinha bebido um bocado. Jesus! Rugiu aquele brutamontes de pé, que parecia ter quase 3 metros de altura, com suas calças de lã e sua camisa quadriculada e aquelas botas de couro. Vocês têm tanto medo assim de dizer? Vampiros! É no que todos estão pensando, não é? Credo e cruz, em santo nome de Jesus! Exatamente como criancinhas assustadas no cinema. Sabem o que existe realmente lá em Salem Slot? Querem que eu lhes diga? Vocês querem mesmo que eu lhes diga? Diga logo, Rich. Tolkien falou. O bar estava agora no maior silêncio. Você podia ouvir a lareira estralando e lá fora a chuva suave de novembro que caía na escuridão. O palco é seu. O que existe por lá é basicamente uma matilha de cães selvagens. Rich Messina disse. É isso o que existe? Isso e um monte de velhinhas que adoram umas histórias de terror? Ora bolas! Por 80 pratas eu vou lá e passo a noite no que restou daquela casa assombrada que mete tanto medo em vocês. O que me dizem? Alguém aposta? Mas ninguém apostou. Rich era um fanfarrão e ficava agressivo quando bebia. E ninguém ia derramar lágrimas quando eles fossem.
mas nenhum de nós desejava vê-lo ir para Salenslot depois de escurecer. Ah, vocês todos que se danem! Eu tenho a minha espingarda na mala do meu Chevy, e ela é capaz de deter qualquer coisa em Falmouth, Cumberland e Jerusalem Slot. E é para lá que eu vou. Ele saiu batendo a porta do bar e ninguém disse uma única palavra por um tempo. E então Lamont Henry falou numa voz muito baixa. Essa é a última vez que Rich Messina foi visto. Meu Deus! E Lamont, educado para ser metodista desde o colo da mãe, fez o sinal da cruz. Ele vai ficar mais sóbrio e vai mudar de ideia, Tolkien disse, mas parecia inquieto. Vai voltar quando estivermos fechando e dizer que foi tudo uma brincadeira. Mas Lamont estava certo daquela vez, porque ninguém jamais voltou a ver Rich. Sua mulher disse à polícia estadual que pensava que ele tinha ido para a Flórida, fugindo dos credores. Mas você podia ver a verdade em seus olhos, olhos doentes de medo. Não muito tempo depois, ela se mudou para Rhode Island. Talvez pensasse que Rich iria atrás dela em alguma noite escura. E não sou eu que vou dizer que ele não iria. Agora Tolkien olhava para mim e eu olhava para o Tolkien, enquanto enfiava o crucifixo outra vez dentro da camisa. Eu nunca me senti tão velho ou tão apavorado em toda a minha vida. E Tolkien repetiu. Nós não podemos simplesmente deixá-las lá fora, Butch. Eu sei. Nós nos entreolhamos por mais um momento. E então ele estendeu o braço e segurou no meu ombro. Você é um bom homem, Butch. Isso foi o suficiente para me animar um pouco. Parece que depois que você passa dos 70, as pessoas começam a se esquecer que você é um homem, ou de que algum dia tenha sido. Tolkien foi até Lanley e disse, eu tenho um Scott com uma tração nas 4 rodas. Eu vou buscá-lo. Pelo amor de Deus, homem, por que não disse antes? Ele se voltou bruscamente da janela e olhava para Tolkien com raiva. Por que teve de passar 10 minutos fazendo rodeios? Tolkien disse com muita calma. Meu senhor, por favor, feche essa boca. E se por acaso tiver muita vontade de abri-la, lembre-se de quem entrou naquela estrada obstruída no meio da maldita nevasca. Ele começou a dizer alguma coisa e depois calou. Sua face agora estava rosada. Tolkien saiu para tirar o Scott da garagem. Tateei embaixo do balcão, à procura de sua garrafa de bolso, e a enchi de conhaque. Achei que poderíamos precisar antes do fim da noite. Uma nevasca no Maine. Você, por acaso, já esteve em alguma? A neve cai tão densa e fina que mais parece areia, e o som também lembra areia quando a neve bate nas laterais do seu carro ou da sua picape. Não se pode usar farol alto, porque reflete na neve e você não consegue ver 3 metros à sua frente. Com o farol baixo, talvez dê para ver uns 5 metros, mas a neve não me incomoda tanto assim. É do vento que eu não gosto. Quando ele aumenta e começa a uivar, soprando a neve numa centena de formas voadoras estranhas, com aquele som que parece concentrar todo o ódio, toda a dor e todo o medo do mundo. A morte na garganta do vento durante a nevasca, uma morte branca e talvez alguma coisa além da morte. Não é um som bom de se ouvir quando você está no conforto da sua casa, dentro das cobertas, com os ferrolhos passados nas janelas e nas portas. Mas é muito pior se está dirigindo. Ah, é. E nós íamos dirigir diretamente para Salenslot. E será que vocês não podem ir um pouco mais depressa? Lanley perguntou. E eu disse, para um homem que chegou quase congelando, você está com uma pressa danada de acabar a pé outra vez? Ele me lançou um olhar ressentido e confuso, mas não disse mais nada. Seguimos pela autoestrada com uma velocidade constante de 40 km por hora.
Era difícil acreditar que Billy LaRabe acabara de limpar aquele trecho 1 hora antes. Outros 5 centímetros de neve já o cobriam, e mais se acumulava. As rajadas mais fortes de vento faziam o Scout oscilar sobre suas molas. Os faróis dianteiros mostravam um nada branco e rodopiante à nossa frente. Não tínhamos cruzado com um só carro. Cerca de 10 minutos mais tarde, Lampley disse, ofegando: "Ei, o que é aquilo?" Ele apontara para o meu lado do carro. Até então eu estava olhando fixamente para frente. Virei-me, mas era tarde demais. Acreditei ver um vulto curvado afastando-se do carro, lá atrás, no meio da neve. Mas poderia ter sido minha imaginação. O que era aquilo? Um cervo? Perguntei. Eu acho que sim. Ele respondeu com a voz trêmula. Mas seus olhos pareciam vermelhos. Ele me olhou. Os olhos dos cervos ficam assim à noite? Ele parecia suplicante. Eu não sei. Bem, podem ficar de qualquer jeito. Eu disse pensando que isso talvez fosse verdade. Mas já tinha visto um bocado de cervos à noite. De dentro de um bocado de carros. E jamais vira um par de olhos reluzindo vermelhos como o reflexo dos faróis. Tolkien não disse nada. Cerca de 15 minutos mais tarde, chegamos ao lugar onde o monte de neve à direita não era tão alto, porque os tratores precisam erguer suas lâminas um pouco quando passam por algum cruzamento. Parece que este lugar é o que entramos, Lanley disse, mas seu tom de voz não estava muito seguro. Eu não estou vendo a placa. É aqui mesmo, Tolkien disse. A voz não parecia em absoluto a sua. Só dá para ver o alto do poste. Claro. Lanley parecia aliviado. Ouça, Sr. Tolklander, eu peço desculpas por ter perdido a calma agora há pouco. Eu estava com frio e preocupado e xingando a mim 200 vezes de formas diferentes. Eu quero agradecer a vocês dois. Não agradeça a Boot e a mim, enquanto as duas não estiverem aqui dentro do carro, Tolkien disse. Engrenou a tração nas 4 rodas e abriu caminho em meio ao monte de neve até a Joint Avenue, que atravessa Lot e vai até a 295. A neve jorrava nos paralamas. As rodas traseiras começaram a derrapar um pouco, mas Tolkien dirigia pela neve desde o tempo da onça. Ele manobrou com perícia, falou com o carro, e lá fomos nós em frente. Os faróis dianteiros iluminavam as fracas marchas deixadas por outros pneus de tempos em tempos. As marcas feitas pelos carros de Lanley, que então desapareciam outra vez. Lanley estava inclinado para frente, procurando seu carro. E de repente Tolkien disse: Sr. Lanley. O que foi? Ele voltou os olhos para Tolkien. As pessoas por aqui, bem, são um pouco supersticiosas a respeito de Sellen's Lot. Tolkien disse, parecendo bastante calmo, mas eu podia ver os profundos sulcos de tensão em volta da sua boca. E a maneira como os seus olhos não paravam de saltar de um lado para o outro. Se a sua família estiver no carro, será ótimo. Vamos pegá-las, voltar para minha casa, e amanhã, quando a tempestade passar, Billy ficará feliz em rebocar o seu carro para fora da neve. Mas se elas não estiverem no carro... Se não estiverem no carro... Lanley interrompeu bruscamente. Por que elas não estariam no carro? Se elas não estiverem no carro... Tolkien prosseguiu sem responder. Vamos fazer meia volta. E ir para o centro de Falmouth procurar o xerife. De qualquer modo, não faz sentido ficar perambulando aí à noite, no meio de uma tempestade de neve, não é mesmo? Elas vão estar no carro. Onde mais poderiam estar? E eu disse: uma outra coisa, Sr. Lanley. Se virmos alguém, não vamos falar com essa pessoa, nem mesmo que fale conosco. Você entendeu? Bem devagar, Lanley perguntou: o que são essas superstições exatamente? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa,
Só Deus sabe o que eu teria dito. Tolkien interrompeu. Chegamos. Fomos nos aproximando da traseira de uma grande Mercedes. Todo o capô estava enterrado na neve, e um outro monte cobria por completo a lateral esquerda do carro. Mas as luzes traseiras estavam acesas, e podíamos ver a fumaça saindo do cano de descarga. Seja como for, não ficaram sem gasolina, Lanley disse. Tolkien parou e puxou o freio de mão do Scout. Lembre-se do que Bolt disse, Lanley. Sim, claro. Mas ele não pensava em outra coisa que não fosse sua mulher e sua filha. E eu não vejo como alguém possa culpá-lo. Pronto, Bolt? Tolkien me perguntou. Seus olhos estavam fixos nos meus, sombrios e cinzentos sob a luz do painel. Eu acho que eu tô, eu disse. Saímos todos do carro, e o vento nos agarrou, jogando neve em nossos rostos. Lanley ia na frente, dobrado contra o vento, o sobretudo elegante esvoaçando atrás dele como a vela de um barco. Projetava duas sombras, uma criada pelos faróis de Tolkien e a outra pelas lanternas traseiras do seu próprio carro. Eu vim em seguida, e Tolkien estava a um passo atrás de mim. Quando cheguei ao porta-malas da Mercedes, Tolkien me agarrou. Deixa ele ir. Johnny! Francie! Lanley gritava. Está tudo bem? Ele abriu a porta do motorista e se inclinou para dentro do carro. Está tudo... Parou petrificado. O vento arrancou a pesada porta de suas mãos e a escancarou para trás. Meu Deus do céu, Butch, Tolkien me disse, num tom abaixo do grito do vento. Eu acho que aconteceu de novo. Lanley se virou para trás. Seu rosto estava assustado e perplexo, seus olhos arregalados. Subitamente, atirou-se contra nós em meio à neve, escorregando e quase caindo. Empurrou-me para o lado como se eu não existisse e agarrou Tolkien. Como você sabia? Ele rugiu. Onde elas estão? Que diabos está acontecendo aqui? Tolkien se livrou dele e afastou-o para o lado, avançando. Ele e eu olhamos juntos para o interior da Mercedes. Estava quente como pão fresco, mas não continuaria daquele jeito por muito tempo. A luz âmbar que indicava que o tanque já estava na reserva. O carrão estava vazio. Havia uma boneca Barbie no tapete no assento do carona e uma parca infantil de esqui jogada no assento traseiro. Tolkien cobriu o rosto com as mãos e então desapareceu. Lanley o agarrara e o jogara sobre um monte de neve. Seu rosto estava pálido e desairado. Sua boca se contorcia como se ele tivesse mastigado alguma coisa muito amarga e que se agarrava aos seus dentes e ele não conseguia cuspir. Enfiou o braço no interior do carro e apanhou a parca. O casaco da Francie, ele disse, numa espécie de sussurro, e depois repetiu aos brados. O casaco da Francie! Ele se virou, segurando-o na frente do corpo pelo pequenino capuz com a borda de pele e olhou para mim, perplexo e incrédulo. Ela não pode ficar aqui fora sem o casaco, Sr. Butch. Ela vai morrer congelada. Sr. Lanley. Ele passou por mim, andando às cegas e ainda segurando a parca, e gritava. Francie! Ginny! Onde vocês estão? Dei a mão a Tolkien e o ajudei a levantar. Você não se importa comigo, ele disse. Temos que pegá-lo, Butch. Saímos atrás dele o mais rápido que conseguimos, o que não era muito rápido, com a neve chegando aos nossos quadris em alguns lugares, mas então ele parou e conseguimos alcançá-lo. Sr. Lanley, Tolkien começou a dizer, colocando a mão em seu ombro. Por aqui, Lanley disse. Elas vieram por aqui, olhem! Olhamos para o chão. Havia uma espécie de depressão ali, e a maior parte do vento passava por cima de nossas cabeças. E você podia ver 2 pares de pegadas, um grande e o outro pequeno, que começavam a ser cobertos pela neve. Se tivéssemos chegado 5 minutos depois, teriam desaparecido. Ele começou a avançar, a cabeça baixa, e Tolkien o segurou.
Não, não, Lanley, não! Lanley virou o rosto enlouquecido para Tolkien e cerrou o punho. Ergueu o braço, mas alguma coisa no rosto de Tolkien o fez hesitar. Olhou de Tolkien para mim e depois para ele outra vez. Ela vai congelar, ele disse, como se fôssemos dois garotinhos idiotas. Vocês não estão entendendo. Está sem o casaco. Ela só tem 7 anos de idade. Elas podem estar em qualquer lugar, Tolkien disse. Não há como seguir essas pegadas. Vão desaparecer assim que o vento soprar um pouco mais de neve. E o que você sugere? Lanley berrou, a voz aguda e histérica. Se voltarmos para chamar a polícia, ela vai morrer congelada. Francie e a minha mulher. Pode ser que já estejam congeladas, Tolkien disse. Seus olhos encontraram os de Lanley. Congeladas? Ou algo pior do que isso? O que você quer dizer? Lanley sussurrou. Fala logo, diabo, me diga! Sr. Lanley, Tolkien disse. Há alguma coisa em Lot. Mas fui eu quem finalmente concluiu a frase, dizendo a palavra que nunca achei que fosse dizer. Vampiros, Sr. Lanley. Jerusalém Lot está cheia de vampiros. Eu imagino que seja difícil engolir isso. Ele me olhava como se eu tivesse ficado verde. Malucos, seus malucos! Vocês dois são malucos! Então se virou, colocou as mãos em concha em volta da boca e gritou: Francie! Jenny! Começou a avançar às cegas outra vez. A neve chegava à bainha do seu elegante sobretudo. Olhei para Tolkien. E agora? O que fazemos? Vamos atrás dele, disse Tolkien. Seu cabelo estava empapado de neve e ele parecia mesmo um tanto louco. Simplesmente eu não sou capaz de abandoná-lo aqui, Butch. Você é? Não, claro que não. E então começamos a avançar, em meio à neve atrás de Lanley da melhor forma possível. Mas ele ficava cada vez mais distante à nossa frente. Tinha a juventude ao seu lado, compreende? Estava apagando as pegadas, avançando por aquela neve como um touro. Minha artrite começou a me incomodar de maneira terrível e comecei a olhar para minhas próprias pernas, dizendo a mim mesmo: um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Continua andando, diabos, continua andando. Esbarrei em Tolkien, que estava de pé, com as pernas abertas, sobre um monte de neve. Sua cabeça estava baixa e as 2 mãos compridas contra o peito. Tolkien, você tá bem? Eu tô bem, disse ele afastando as mãos. Vamos ficar junto dele, Butch. E quando se cansar, ele vai ouvir a voz da razão. Chegamos ao alto de uma elevação. E lá estava Lanley, na parte de baixo, procurando desesperadamente mais pegadas. Pobre homem. Não havia a mínima chance de encontrá-las. O vento soprava diretamente na direção do lugar em que ele estava. E qualquer pegada teria sido apagada 3 minutos depois de ser feita. Quanto mais em 2 horas. Ele ergueu a cabeça e gritou para a noite. Francie! Jenny! Pelo amor de Deus! E você podia ouvir o desespero em sua voz, o terror, e sentir a pena dele por isso. A única resposta que teve foi o lamento do vento, semelhante a um trem de carga. Quase parecia estar rindo dele, dizendo: Eu as levei, Sr. Nova Jersey, junto com seu carro elegante e seu sobretudo de pelo de camelo. Eu levei as 2 e apaguei suas pegadas, e pela manhã elas estarão tão lindas e congeladas quanto 2 morangos no freezer. Lanley! Tolkien gritou mais alto do que o vento. Ouça! Deixa pra lá os vampiros, as assombrações ou coisas do tipo. Me ouça o que eu tô dizendo. Está tornando as coisas piores para elas. Temos que chamar. E então houve uma resposta. Uma voz saindo da escuridão como sininhos de prata. E o meu coração ficou tão frio quanto o gelo de uma cisterna. Jerry! Jerry! É você! Lanley virou-se na direção do som. E então ela veio, flutuando para fora das sombras de um pequeno bosque como um fantasma. Era uma mulher da cidade, com certeza.
E naquele momento me pareceu a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Eu senti vontade de chegar perto dela e lhe dizer como estava feliz por ela estar bem, afinal de contas. Ela usava um pesado pullover verde, ou uma coisa do tipo, um poncho, eu acho que é assim que se chama. Ele flutuava ao seu redor, e seu cabelo escuro esvoaçava no vento tempestuoso, como a água de um riacho em dezembro. Logo antes do frio do inverno o imobilizasse e trancasse dentro do seu curso. Talvez tenha mesmo dado um passo em sua direção, porque eu sentia a mão de Tolkien no meu ombro, áspera e quente. E ainda assim, como é que eu posso dizer? Eu ansiava por ela. Tão escura, tão bonita, com aquele poncho verde flutuando em volta do seu pescoço e de seus ombros. Tão exótica, tão estranha, a ponto de fazer você pensar em alguma beldade de um poema de Walter de la Mare. Jenny, Jenny! Lanley gritou. Jenny! Ele começou a cambalear em meio à neve na direção dela, os braços estendidos. Não! Tolkien gritou. Não, Lanley! Ele sequer olhou, mas ela sim. Olhou para cima na nossa direção e sorriu. Ela sorriu. E quando fez isso, senti meu anseio e meu desejo se transformarem num horror tão frio quanto um túmulo, tão branco e silencioso quanto os ossos de uma mortalha. Mesmo no alto da elevação, podíamos ver o brilho vermelho sinistro daqueles olhos. Eram menos humanos do que os olhos de um lobo. E quando ela riu, você podia ver como seus dentes tinham se tornado longos. Ela não era mais humana. Era algo morto, que de algum modo voltara à vida em meio àquela tempestade obscura e uivante. Tolkien fez o sinal da cruz para ela. Ela se encolheu. E então riu para nós outra vez. Estávamos longe demais. E talvez amedrontados demais. Faça-o parar, sussurrei. Não podemos impedir? Tarde demais, Butch. Tarde demais. Disse Tolkien sombrio. Lanley a alcançou. Parecia ele próprio um fantasma, envolvido pela neve como estava. Estendeu os braços para ela e então começou a gritar. Eu continuo ouvindo aquele som em meus sonhos. Aquele homem gritando como uma criança no meio de um pesadelo. Tentou se afastar dela, mas seus braços, longos e nus e brancos como a neve, moveram-se como cobras e o puxaram para si. E eu pude vê-la erguer a cabeça e então lançá-la para frente. Butch! Tolkien disse. A voz estava rouca. Temos que sair daqui. E então corremos. Eu acho que alguns diriam que corremos feito ratos. Mas quem dissesse isso não estivera lá naquela noite. Voltamos correndo sobre nossa própria trilha, caindo, levantando de novo, escorregando e deslizando. Eu não parava de olhar por cima do ombro, para ver se aquela mulher nos seguia, sorrindo aquele seu sorriso e olhando para nós com aqueles olhos vermelhos. Voltamos para Scout e Tolkien se dobrou no meio, apertando o peito. Tolkien, eu disse, completamente apavorado. O que? O coração, ele disse. Tem estado ruim há 5 anos ou mais. Me coloque no assento do carona, Butch. Vamos dar um fora daqui. Enfiei um braço por baixo do seu casaco. Arrastei-o até o outro lado do carro. E dando um jeito de levantá-lo e colocá-lo sentado lá dentro, porque ele se inclinou com a cabeça para trás e fechou os olhos. Sua pele parecia de cera e estava amarelada. Contornei o carro às pressas e quase dei um encontrão na garotinha. Ela estava simplesmente ali, ao lado da porta do motorista, o cabelo preso em Maria Chiquinhas, usando apenas um vestidinho amarelo. Tio, ela disse, numa voz aguda e clara e doce como a névoa da manhã. Será que não pode me ajudar a encontrar minha mãe?
Ela sumiu e eu tô com tanto frio. Meu bem, é melhor você entrar na picape. A sua mãe... Parei de falar. E se em algum momento da minha vida estive perto de desmaiar, foi esse. Ela estava ali, entende? Mas estava sobre a neve. Não havia pegadas em nenhuma direção. Ela então levantou os olhos para mim. Francie, a filha do Lanley, não tinha mais do que 7 anos de idade. E teria 7 anos, por uma eternidade de noites. Seu rostinho tinha um branco medonho, cadavérico, e seus olhos, um vermelho e um prata capazes de tragá-lo para dentro. E logo abaixo do seu queixo, pude ver 2 furinhos, como picadas de agulha, as bordas horrivelmente laceradas. Ela estendeu os braços para mim e sorriu. Me pega no colo, tio. Me pega no colo, disse delicadamente. Eu quero te dar um beijo. Eu quero te dar um beijo. E então pode me levar para junto da minha mamãe. Eu não queria, mas não havia nada que pudesse fazer. Inclinei-me para frente, os braços estendidos. Pude ver sua boca se abrindo. Pude ver as pequenas presas dentro do anel rosado dos seus lábios. Alguma coisa escorreu pelo seu queixo, brilhante e prateada. E com um horror vago, muito distante, dei conta de que ela estava babando. As suas mãozinhas se fecharam em torno do meu pescoço. E eu pensava, bem, talvez não seja tão ruim. Talvez não seja tão terrível depois de algum tempo. Quando alguma coisa preta voou para fora do Scout e a atingiu no peito. Houve um sopro de fumaça, com um cheiro estranho. Um clarão luminoso que se extinguiu um instante depois. E então ela recuou sibilando. Seu rosto estava deformado, transformado numa máscara astuta de raiva, ódio e dor. Ela se virou de lado e então ela desapareceu. No momento estava ali. E no momento seguinte havia um redemoinho de neve que lembrava um vulto humano. E o vento soprou para longe por sobre os campos. Butch! Tolkien sussurrou. Depressa! Agora! E eu fui depressa. Mas não tão depressa a ponto de não ter tempo de ver o que ele jogara naquela garotinha do inferno. A Bíblia. A Bíblia da Wade, sua mãe. Isso aconteceu faz algum tempo. Eu já estou mais velho agora. E não era nenhum frangote naquela ocasião. Herb Tolklander faleceu há 2 anos. Morreu tranquilamente durante a noite. O bar ainda funciona. Um homem e sua mulher de Waterville compraram o lugar. São boa gente e mantiveram tudo praticamente inalterado. Mas eu não vou muito ali. De algum modo é diferente. Agora que o Tolkien se foi, as coisas em Lot continuam do jeito que sempre estiveram. O xerife encontrou o carro daquele tal de Lanley no dia seguinte. Sem gasolina, a bateria riada. Nem Tolkien nem eu dissemos qualquer coisa a respeito. De que adiantaria? E de vez em quando, alguém que viaja de carona ou acampando desaparece em algum lugar por ali. Em School Yard Hill ou perto do cemitério de Harmon Hill. Encontraram a mochila do sujeito. Ou o livro de bolso, todo inchado e ensopado de chuva e neve. Coisas desse tipo. Mas nunca as pessoas. Bem, eu ainda tenho sonhos ruins sobre aquela noite de tempestade em que fomos até lá. Não tanto com a mulher quanto com a garotinha. E o modo como ela sorria quando estendeu os braços para que eu pudesse pegá-la. Para que ela pudesse me dar o beijo. Mas eu estou velho. E logo chegará o momento em que os pesadelos acabam. Você talvez tenha a oportunidade de viajar pelo sul do Maine um dia desses.
É uma região muito bonita. Talvez queira até parar no Tolkien's Bar para tomar um drink. É um lugar agradável, mantiveram o nome. Então tome o seu drink. E em seguida meu conselho é que continue em frente, em direção ao norte. E o que quer que faça, não tome aquela estrada para Jerusalem's Lot, principalmente depois que escurecer. Porque há uma garotinha em algum lugar por lá. E eu acho que ela ainda está esperando pelo seu beijo de boa noite. Olá, tudo bem? Nossa, que frio, hein? Eu não sei que horas nem aonde você está ouvindo isso. Se você está num ônibus cheio de gente ou sozinho no seu quarto de madrugada. Eu sei que esse é um dos contos que mais me encheram de medo. Desde o medo do Guy de Maupassant, desde o Amanhã Vai Ser Pior, do Victor Abdala, e outros, até do próprio Stephen King, que me encheram de pavor. Mas esse aqui, esse foi o pior, ou o melhor, na minha opinião. Eu acho que é o melhor conto de terror que eu já li nesse canal. E com certeza é o que eu mais gostei de narrar. Eu espero que esse conto sirva de lição para os que querem escrever contos de terror, os que se inspiram nesse canal para começarem a escrever sua obra. Tudo é ambientação. E esse velho King, um workaholic, é assim que fala? Escreve não sei quantos livros por ano, é um viciado em trabalho. Ele poderia muito bem não ser esse fenômeno de escrita. Mas são contos como esse que me forçam a concordar com a maioria de que ele é o maior escritor de terror vivo. Que ambientação! Como o gelo, a neve, a estrada pode ser, quando elas são bem trabalhadas, elas por si só criam tudo que um conto precisa. Não precisava nem do vampiro aí no caso, né? Mas foi bem colocado, hein? E a criancinha? O que vocês acham de criança em conto de terror? Não é apavorante? Desde as gêmeas lá do Iluminado, né? Ele trabalha muito bem isso, né? Como ele consegue trabalhar terror e infância? Esse cara é dos diabos mesmo. Você sabe, né? Quando o menino vira ali no corredor, no hotel, né? O Hotel do Iluminado. Vocês assistiram o filme? Ele mesmo odeia esse filme. Do Kubrick, né? O Stanley Kubrick, é assim que fala? Bom, eu assisti a continuação, o Doutor Sono também, achei muito interessante. Muito mesmo. Tem aquele conto da avó, né? Que o menino tá sozinho em casa com a avó, meio doente. Cara, ele escreve muito bem pra criança, mistura criança com terror. São vários contos que eu já li aqui que misturam o Homem do Terno Preto. É uma criança que está sozinha no meio da floresta. O que mais, gente? Me ajuda aí. As Crianças do Milharal. Poxa vida. O Último Degrau são crianças também. Aquele rapaz com a irmã dele, né? E essa mistura da neve também já apareceu nas Sombras da Noite, né? O conto Massa Cinzenta, né? Que é desse livro aí do Sombras da Noite, o mesmo livro do próprio conto Jerusalem's Lot, que eu narrei, foi o conto 501. São 2 horas de conto, maior trabalhão, e muito bom também. É interessante que você tenha ouvido Jerusalem's Lot antes de ouvir esse conto, né? Puxa vida. Às vezes eles voltam, também eles são crianças, né? Quando começa a história, né? É uma série aqui do canal. E o primeiro conto que eu narrei aqui do Stephen King chamado... Primeiro foi As Crianças do Milharal. O segundo, Aqui há Tigres, que é um menino na escola, ele vai no banheiro e tal.
Olha, sinceramente, eu não sei como é que foi a infância do Stephen King, mas não deve ter sido... Eu tô com a biografia dele aqui, da Dark Side, aquele livrão vermelho bonitão. Ai, eu tenho uma preguiça de ler biografia, nossa. Pra você que está começando a escrever e quer umas dicas, eu não sou o dono da verdade, mas eu fiz letras e estudei muito as técnicas. Então eu tenho um canal que não é o Conta um Conto, se chama A Gente Vai, tá? O link tá no primeiro comentário aqui desse canal, desse vídeo, ok? Você pode se inscrever lá e seguir algumas dicas que podem... Ainda tá no começo do canal, mas vou trazer principalmente dicas de coesão que ajudam muito na hora de você colocar isso que está na sua cabeça, que é fantástico, no papel ou no PDF, ok? Eu adorei. O que você achou? É importante você comentar, viu? Que esse canal, esse conto aqui tem que comentar, não tem jeito. Você vai ter que voltar aqui no vídeo e comentar. Até a próxima. Tchau.